Senhor, né? Mais uma noite diante da presença do nosso Deus. Desde já agradeço os irmãos, né, que estão nos assistindo também pelo Facebook, né, pelas redes sociais, os irmãos também que estão aqui nesse culto presencial. É culto de Santa Ceia, né? Nós vamos relembrar tudo aquilo que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, desde já eu convido você a participar desse culto, né? Se colocando de pé, nós vamos estar orando ao nosso Deus, pedindo a Ele a direção, pedindo a Ele para que o Espírito Santo venha nos mover, né? Para que nós possamos dar a Ele, né, o louvor, a honra, a glória, pois Ele merece. Aleluia. Feche os teus olhos. Glórias a Deus. Ore, converse com o Pai nessa hora. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado a Deus por mais esse momento diante da Tua presença. Obrigado por esse dia, Senhor, por esse primeiro dia da semana, onde nós, desde manhã, os irmãos que estiveram aqui, agora, Senhor, estamos diante da Tua presença, Senhor, para buscar, ó Pai, a Tua face, para buscar, Senhor, a Tua presença, para, ó Deus querido, estar diante da Tua presença santa, ó Deus, pois sem Ti nós não somos nada, precisamos e somos carentes da Tua presença, Pai, e nessa noite não é diferente, Senhor. Desde já nós pedimos que Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos conduzir, Deus, trazer aos pensamentos, ó Pai, aquilo, quem sabe que nós viemos errar, viemos fazer pela semana, Senhor, e pedir perdão a Ele, para que nós possamos estar diante da presença dEle de uma maneira santa e agradável aos Seus olhos, ó Pai. Deus, muito obrigado por essa noite, Senhor, que desde já o Senhor venha receber, ó Deus, o louvor, a honra e a glória. Senhor, nós estamos aqui para Te adorar, ó Pai. E desde já, Senhor, se tem algo, Senhor, que atrapalha, se tem algo, ó Pai, que tem tirado o foco, Senhor, se tem algo, Senhor, que tem nos tirado da Tua presença, Pai, arranca, Senhor, pois nós queremos estar diante de Ti, Senhor, queremos Te buscar de todo o nosso coração. Pai, porventura, Senhor, se entrou alguém nessa noite triste, amargurado, Senhor, Senhor, desde já traz alegria, Senhor, traz a paz, Senhor, vai restaurando, Senhor, aqui os corações, vai se transformando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, vidas nessa noite, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, um Deus vivo, um Deus santo, um Deus poderoso, Senhor, que nos trouxe aqui, ó Pai, pois quer mover, ó Deus, quer mudar, quer transformar as nossas vidas. Pai, que nessa noite, Senhor, o Senhor venha derramar sobre nós a Tua graça, que o Senhor venha derramar sobre nós, ó Pai, a Tua unção, ó Pai, para que nós possamos caminhar dia após dia diante da Tua presença santa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo, lá em João 3,16. Sei que é o versículo que você, né, já sabe de cor. Evangelho de João 3,16. Aleluia. Esse aqui é o maior exemplo de amor, né? Dar o seu próprio filho, né? Aquilo que tem de mais precioso pela minha vida e pela sua vida, para que hoje, nessa noite, né, nós tivéssemos essa liberdade de poder adorar, essa liberdade de poder glorificar, essa liberdade de poder nos reunir aqui, em nome do Senhor Jesus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite você possa ter a liberdade de adorar esse Deus lindo, que você possa ter essa liberdade de adorar esse Deus santo de todo o teu coração. Amém? Ele te trouxe aqui, Ele quer ouvir o teu louvor e a tua adoração. Faça isso em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Estamos aqui nessa hora para Te adorar, Senhor. Comece a adorar o Senhor nessa hora com sua adoração. Comece a glorificá-lo. Comece a dizer: Senhor, eu quero o Teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno.
sonda e conhece os nossos corações. Ele sabe tudo da sua vida. Oh, Senhor, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e levanto. Esquadrinhas meu cansar e meu peitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já conheces, Senhor. Me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe Tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos. E guia-me pelo caminho eterno. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória a Ti, Senhor, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Oh, a Ti, Senhor, toda a honra seja dada a Ti, Senhor. Nosso Deus, em teu eterno amor, nós seremos abalados, nós seremos abalados, nós seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, nós seremos abalados.
venceremos os pés. Se exércitos se erguerem contra nós, nós seremos abalados, nós seremos abalados, nós seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome
o Senhor nessa hora. Eu confio em Ti, Senhor. Esse é o nosso Deus. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Confia em nosso Deus. Em seu eterno amor, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. A morte venceste, o cerco rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Os presos livraste, vive está. És invencível, hoje pra sempre reinará. Céu te adora, tua é a glória, acima de todo nome Oh, esse é o nosso Deus. Venceu a morte. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Comece a adorar o Senhor nessa hora. Nós não precisamos de música para adorá-lo. O nosso louvor vem direto das nossas bocas, vem do nosso coração. Comece a adorar o Senhor nessa hora. Comece a dizer: Tu és lindo, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Agradeça a Ele pelo cuidado. Agradeça a Ele por Ele ter mantido a sua vida até agora. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado, Deus.
mesmo diante das adversidades, ó Pai, dessa pandemia, Deus. Ó Pai, mesmo sem emprego, sem trabalho, Deus, o Senhor tem dado sustento através da minha esposa, ó Pai. O Senhor tem mantido o emprego dela, Deus. E nós temos tido uma vida maravilhosa, Senhor. Comece a agradecer ao Senhor em tudo, todos os detalhes da sua vida. Santo é o teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Os nossos corações, Senhor Deus, derramam tributos de louvores ao Senhor, Pai. Só tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, Pai. És entronizado em nosso meio, Senhor Deus. És adorado em nosso meio nesta noite, Pai. Digno de honra, de glória, de força, poder e majestade é o nome do Senhor, Pai. E nós que estamos centralizados em Ti, nós não seremos abalados, Pai. Nós não ficaremos abalados, Senhor Deus, com os medos que esta terra pode nos produzir, com a oscilação que esta terra pode ter. Nós estamos alicerçados sobre a rocha fundamental que é Cristo, e nada nos abalará, Pai. Nem o frio, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem o perigo, nem a morte há de abalar aquele que está fundamentado na rocha angular que é Cristo Jesus, Pai. E é por isso que nós o adoramos nesta noite, Pai. É por isso que nós o bendizemos nesta noite. É por isso que nós tributamos toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Teu santo nome. Você pode aplaudir ao Senhor nesta noite. Exalte ao Senhor com suas palmas. Toda a honra, toda a glória e todo louvor
lhes sejam dados em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar, meu amado. Primeiramente eu quero dizer que é um prazer estar aqui com você nesta noite. Já tive o prazer de dizer isso nesta manhã, quando estava reunido aqui na nossa celebração às 10 horas, que é um prazer ter a igreja reunida logo no início de novembro, hoje que é comemorado como um feriado não cristão, pelo menos não a nós, porque nós não celebramos os mortos, né? Nós celebramos aquele que venceu a vida, ao terceiro dia venceu a morte, ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Nosso Deus não é o Deus da morte, mas é o Deus da vida, amém? Por isso que nós não comemoramos o dia de finados, mas nós comemoramos o dia da vida, amém? Porque todo aquele que crê em Cristo, mesmo que esteja morto, viverá, amém? A morte não pode deter um filho de Deus. E nós estamos também reunidos aqui, louvando ao Senhor, porque no último dia 31 de outubro, nós comemoramos uma data muito importante, que é o aniversário da Reforma Protestante, amém? Nós completamos 503 anos da Reforma Protestante, e é importante para mim e para você entendermos, ou termos pelo menos a mínima compreensão do que significa esta data para a igreja evangélica, ou para a igreja cristã que está espalhada por toda a face da terra. Você talvez já tenha ouvido alguma coisa, aconteceu algo comigo esse final de semana, meus irmãos, que nunca havia acontecido, passaram lá na porta da minha casa dizendo, viu, presbítero Marcelo, doces ou travessuras, né? Nunca tinha acontecido isso, Marcelo, mas eu estou vivo para ver essas coisas, viu, Rô? E passaram lá na porta fantasiadinho de fantasma, sabe, Rô? Pedindo doce ou travessura. Eu fiz travessura, assustei as crianças, né? Não tinha doce, né? Então eu dei um susto nas crianças. Mas aí a gente fica pensando, né? Como as pessoas estão distantes do realmente do sentido da vida, né? Mas é na igreja que nós recebemos informação e ensino para que as coisas voltem ao lugar. Eu quero ler com você um texto bíblico que se encontra no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 22, verso 28, nós iremos falar sobre aquilo que a reforma nos deixou e como nós devemos interpretar isso em nossos dias. O tema desta mensagem é importante reformar, mas sem desconstruir, amém? Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 28, a palavra do nosso Deus nos diz assim: não remova os marcos antigos que os vossos pais fixaram, amém? Ou em outras versões diz, né, não remova os marcos antigos que os vossos pais firmaram, amém? Eu quero te convidar a uma palavra de oração nesta hora. Bondoso Deus, querido Pai, nós estamos aqui em Teu nome, Pai, e pedimos ao Senhor que use a Tua palavra, que é sempre santa e instrutiva, para falar aos nossos corações, trazendo vida e transformação a todos nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Nós conhecemos o início da igreja porque nós somos amantes das Sagradas Escrituras, e as Sagradas Escrituras nos falam sobre o início da igreja. A Bíblia fala que no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, há um estupim de avivamento acontecendo na cidade de Jerusalém, e os discípulos são movidos, são impelidos a se reunirem coletivamente e formarem uma comunidade de fé. Esta comunidade, que começa sem placa, sem nome e sem local fixo, começa a se esparramar, e a promessa de Deus que diz que o Senhor enviaria testemunhas a Samaria, a Jerusalém, ao ponto que chegaria aos confins da terra, começa a se cumprir. A Bíblia fala que os gentios começam a ter um contato com a salvação. O maior perseguidor da igreja, Saulo, se torna Paulo na estrada de Damasco, quando ia ao encontro, no encalço
para aprisionar alguns crentes que ali estavam. A Bíblia fala sobre outros homens que vão se aproximando do Evangelho, e a cada conversão nós vemos que o Evangelho está indo mais longe. Cornélio, um gentio, dá para ver que o Evangelho já não está mais situado apenas em Jerusalém, não está mais apenas nas redondezas, mas começa a ir para a província romana. As cartas do apóstolo Paulo e os seus outros pupilos alcançam ainda outros homens, e isso começa a trazer um certo espanto, desconforto aos imperadores romanos. E a história nos conta que os imperadores então intentam um ataque contra a igreja, começando por Nero, Coliseu romano, passando por Vespasiano, Calígula, Diocleciano. Eles começam então a intentar contra a igreja, ao ponto que a história nos conta que os primeiros crentes se tornam mártires cristãos. E eu fico vendo, meus irmãos, os movimentos de perseguição dos cristãos, historicamente, são movimentos imbuídos de muita dor. A inauguração do Coliseu romano, ela conta que mais de 100 mil crentes, não são poucos crentes, são trazidos de todos os lados da província para serem entregues ao espetáculo. E esse espetáculo era contido com dor e com morte. Eles eram envolvidos na fúria de Nero, que mandava os matar impiedosamente. A história conta que em Roma faltou lenha para queimar cristãos em determinado momento. Mas é no ano 10 que um imperador chamado Constantino, ao sair para uma luta, tem uma visão de uma cruz, e ele é vitorioso nessa luta, e ele atribui essa vitória aos crentes, e então a igreja se torna uma instituição política. Cessa-se a perseguição. A história conta que Constantino decreta a religião cristã como a religião do reino. Isso foi muito bom, ao mesmo tempo foi muito ruim. Foi muito bom porque para de perseguir os cristãos, não há mais morte, não há mais martírio, mas o lado ruim é que a religião se torna intrinsecamente ligada à igreja. A igreja se torna intrinsecamente ligada à política, ao poder da monarquia. E alguns homens que começam a vislumbrar lucro nisso, começam então a colocar rótulos sobre a igreja. A igreja, a partir desse momento, se torna a igreja romana. Então a igreja está mais próxima de Roma e mais longe de Jerusalém. Ela está mais próxima do imperador, mas ao mesmo tempo está mais longe de seu líder, Jesus. E é a partir desses momentos que a igreja começa então a criar o papado. É daí que nós então começamos a ver na igreja romana a adoração mariana. É daí que nós começamos a ver a cobrança das indulgências. É daí que nós começamos a ver tantos rótulos de autoridade que existem sobre o papado romano. É daí que nasce então a instituição romana que dá o poder para que o padre ou para que o papa seja então a representação de Deus na face da terra. É esta representação que nunca poderia ter saído do sacerdócio universal dado por Jesus a todos os crentes. Então, neste momento que começam a aparecer pré-reformadores, e é importante que a gente veja esse cenário histórico antes de entrar na mensagem, para que você possa compreender aquilo que a reforma significa a nós. A história conta que já existiam homens que estavam descontentes com todo esse sistema. Felipe Melanchthon, João Calvino dentro da Alemanha, Jerônimo de Savonarola na Itália, John Wycliffe no país de Gales, outros homens como John Hus na Escócia começam a ficar descontentes com os caminhos que a igreja está tomando. Mas é exatamente no ano de 517 que um homem chamado Martinho Lutero, num castelo chamado Wittenberg, prega 92 institutas, 92 documentos na porta central desse castelo, que era o mosteiro que assegurava a segurança da cúria romana naqueles dias, sobre todos os desvios que a igreja romana havia tomado. De tudo isso que a reforma nos trouxe, houve 5 princípios que não foi perdido na história.
Foi chamado em latim de sola, mas quer dizer somente, e é sobre isso que eu quero falar com você. O primeiro ponto que a história da reforma nos lembra é que nós devemos zelar pelas Escrituras, somente as Escrituras ou sola Escritura. É fato, meus irmãos, que nos dias que nós estamos vivendo, há um grande esforço de Satanás em não mais tirar a Bíblia do nosso cenário. Eu penso que o diabo já se deu por vencido nessa tarefa, e ele não deseja mais tirar a Bíblia da igreja, mas ele deseja confundir o entendimento da igreja a respeito da Bíblia. Não é à toa, meus irmãos, que de geração em geração se levanta líderes exponenciais com forte deturbação às Sagradas Escrituras. Há pouco tempo eu tive o desprazer de ouvir um dos grandes líderes de uma teologia chamada Teísmo Aberto, que no Brasil é comandada por um grande pastor chamado Ricardo Gondim, e agora um dos seus pupilos exponenciais, Ed Renekiewicz, fala sobre o momento que nós vivemos é o momento de alterar as Sagradas Escrituras, errando exatamente, meus irmãos, no ponto que Lutero um dia disse: nós não podemos deixar de crer nas Sagradas Escrituras. E sabe o que eu penso a respeito disso, meus irmãos? É que o diabo vive de confundir o nosso entendimento a respeito da Bíblia. E se o diabo conseguiu alterar o entendimento de 1/3 dos anjos que viviam ao lado de Deus, o que ele consegue fazer com uma igreja que não tem mais zelo pela palavra do Senhor? O que o diabo consegue fazer com uma igreja que entendeu que a Bíblia deve ser um livro para ser acumulado na biblioteca, ou ela deve ser reduzida numa caixinha de promessas, que uma vez por semana eu vou lá e tiro uma promessinha? O que o diabo consegue fazer com este tipo de igreja? Nós devemos lembrar que a história da reforma nos faz lembrar que somente as Escrituras é a única regra de fé e prática de todos os cristãos. Se ela é para nós o princípio basilar que nos leva ao entendimento, por que a Bíblia tem tido tanto descrédito nos últimos dias? Ninguém pode reclamar, meus irmãos, que não se adaptou à última versão bíblica. Ele é o livro mais publicado desde o início da sua tradução. Há Bíblias, meus irmãos, traduzidas e parafraseadas para todo tipo de gente, em todo tipo de situação. A Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia da criança, a Bíblia do solteiro, a Bíblia do viúvo, a Bíblia do executivo, a Bíblia do empreendedor, a Bíblia de quem não quer fazer nada, a Bíblia para todo mundo. Tem Bíblia com capa de soldado, tem Bíblia com capa de couro, tem Bíblia com capa de luxo, tem Bíblia com capa de brochura, tem Bíblia com capa à prova de água, tem Bíblia de todo gosto. Tem Bíblia no celular, tem Bíblia no iPad, tem Bíblia no iPhone, tem Bíblia no smartphone, tem Bíblia de papel, tem Bíblia em braille, tem Bíblia para todo gosto. Mas se ela se tornou tão acessível, por que ao mesmo tempo ela se tornou tão distante de nós? Isso é o que acresce os desvios que a igreja tem tomado nos últimos dias. Nós precisamos lembrar que qualquer doutrina que esteja desviada ou não fundamentada nas Sagradas Escrituras não deve acrescentar em nós nenhum tipo de paixão. Eu não sou um crente muito antigo, meus irmãos. Tem 20 anos que eu me converti. E eu me converti aos meus 10 anos. Não se assuste, meus irmãos, eu tenho 30 anos mesmo, verdade, meus irmãos, é o trabalho na roça que me deixou cansado. Mas os mais vividos, os mais experientes, se assim eu posso dizer, vão lembrar, meus irmãos, de uma época onde existia uma unção do dente de ouro. Não sei se vocês lembram, mas eu lembro de pessoas que falam sobre isso, vigílias, Dora? Deus está fazendo aqui um movimento tão grande que há pessoas que estão tendo os dentes, ficando dourado. Qual relevância, meus irmãos, de ir para um encontro com Deus e sair com a dentadura dourada? A não ser que você queira se tornar cigano, há um grande acréscimo para a sua vida. Mas não há nenhum tipo, meus irmãos, de bênção que vá transformar a sua vida espiritual dessa forma. Houve depois um outro movimento, meus irmãos,
né? A bênção de Toronto, e as pessoas caíam no riso, né? O Espírito Santo tomava as pessoas vocês lembram disso? E aí começava a se dar gargalhada na igreja, gargalhada. Depois que passava a bênção de Toronto, a unção do riso, meus irmãos, as pessoas se tornavam tão vazias quanto no início. Qual a relevância disso? A relevância é que nós nos enchemos no escopo da vida cristã de coisas que estão distantes das Sagradas Escrituras. Nós somos aqueles que fomos chamados de evangélicos, porque o movimento que protestou com Martinho Lutero, posteriormente ao chegar aqui, se tornou um movimento que olhava para os evangelhos, e portanto dizer, estes que olham aos evangelhos, se tornaram os evangélicos. E nós que hoje precisamos de uma nova contra-reforma para olharmos novamente as Sagradas Escrituras. Nós não podemos esquecer que a palavra de Deus, ela é inspirada, inerrante, infalível e altamente suficiente, não se torna anacrônica e de geração em geração se contextualiza, alcançando os nossos corações. Sua origem nunca será humana, ela sempre será divina, e na vanguarda do tempo ela nunca ficará desatualizada. É por isso, meus irmãos, que os livros que são escritos, eles vêm com novas versões, mas a Bíblia nunca terá no seu paráfraso, versão 1, versão 2, versão 3 ou nova versão, porque a Bíblia permanece única, meus irmãos, de tempos em tempos. Para que não sejamos enganados, nós precisamos ter os olhos fitos novamente na palavra de Deus. E eu quero lhe perguntar, meu irmão, se o movimento da reforma nos ensinou que nós nos distanciamos da palavra de Deus, é necessário fazer novamente reforma na sua vida, ou este ponto você ainda não absorveu? Você está como aquele que precisa ouvir que você se distanciou das Sagradas Escrituras, ou Deus continua tendo voz na sua casa? Eu aprendi algo, meus irmãos, que ao homem que Deus não tem voz, nós não devemos ter para ele ouvidos. Se Deus não tem voz dentro de você, você não deve ter ouvido para isso. Deus ainda tem voz dentro da sua casa, Deus ainda tem voz dentro do seu coração. Nós precisamos lembrar que não são as nossas experiências que validam as Sagradas Escrituras, mas são as Sagradas Escrituras que validam se as nossas experiências são com Deus. Nós vivemos num tempo de tanta subjetividade, onde as experiências é que validam se a Bíblia de fato é para nós. Eu tive uma experiência, pastor, desceu sobre mim a unção da lagartixa, e eu subi nas paredes de casa. Ou pastor, desceu sobre mim a unção do leão de Judá, e eu fiquei rugindo lá no quarto. Isso é bíblico? Se isso é bíblico, amém, mas se não é bíblico, refuta estas coisas, se apega à palavra e vive o que ela tem para você. A Bíblia, meu irmão, ela é mais atual do que o jornal que será lançado amanhã pela manhã. Essa frase não é minha, meus irmãos, mas é de um homem que exponencialmente se tornou o maior pregador do século XX. Você precisa lembrar que a Bíblia é inerrante no seu conteúdo, é infalível nas suas profecias e é suficiente no seu propósito. Não precisamos nem podemos acrescentar então a nossa experiência à Bíblia, nem as tradições da igreja devem alterar as Sagradas Escrituras. Se a Bíblia diz não, eu devo dizer não. Naquilo que a Bíblia se divorciou, não deve ser a minha vontade que vai casar-se. Se a Bíblia diz, meus irmãos, que o nosso único suficiente é Jesus Cristo, e Ele é o mediador entre os homens e Deus, eu não creio, meus irmãos, que há outro intercessor que seja Jesus Cristo. Eu não preciso de outro intercessor que leve a minha voz diante de Deus, porque a Bíblia diz que o único intercessor aos homens é Jesus.
Se a Bíblia diz que ao homem cabe morrer uma só vez, e tendo ele morrido, apresentar-se ao Senhor, eu não creio na reencarnação, a não ser naquela que será me dada após o juízo final no meu corpo glorificado, mas eu não virei à terra novamente depois que aqui eu fechar os olhos. Eu não creio em nenhuma doutrina que seja contrária às Sagradas Escrituras, mesmo que essa doutrina faça chover milagres no meu quintal. A Bíblia diz, meus irmãos, que mesmo que um anjo venha e profetize algo contrário às Sagradas Escrituras, tenha ela por anátema, tenha ela por loucura. A Bíblia é o nosso livro infalível, ela é a palavra de Deus. Eu lembro de um cântico que eu aprendi quando criança na igreja: a Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável, só ela tem o caminho do céu, que livro incomparável eu achei. Nós nos perdemos na vida cristã, porque estamos andando sem a nossa bússola. O nosso guia sempre será as Sagradas Escrituras, é ela quem valida as nossas experiências. Em segundo lugar, um princípio que a reforma nos ensina é somente a fé. A nossa salvação, ela é instrumentalizada pela fé que temos em Cristo Jesus e não pelas obras. É por isso que nós não podemos crer que são as obras que levam à salvação, mas é a fé em Cristo Jesus, que mediante a morte do Senhor, sua salvação vicária, foi quem nos trouxe salvação para todos nós. Há uma doutrina espírita, meus irmãos, que ensina que quanto mais o homem fizer boas obras, mais ele se aproximará da luz. Eu digo para você, meus irmãos, que todos podem fazer boas obras, mesmo envolvidos com íntimas e precárias intenções. Não são as obras que nos salvam, mas quem nos salva é Cristo Jesus, e isso só pode ser dado ao crente mediante a sua fé. É por isso que o apóstolo Paulo declara: pela graça sois salvos. Jesus nos salvou. A ciência que compre a salvação. Lutero se revolta porque os homens compravam a bênção do perdão. Alguém de muitas posses poderia entregar um dinheiro à igreja e dizer: ó, durante 5 anos, tudo que eu fizer que vá contra as Sagradas Escrituras já está perdoado. Nós precisamos lembrar que esse presente nos foi dado pela graça de Deus. A graça é um presente que é dado para alguém que não merece. A fé, meus irmãos, é a mão do mendigo recebendo o presente do rei. A salvação é o presente que ele nos deu. Deus olhou na lata de lixo e resolveu nos tirar de lá. Nós não merecíamos, mas ainda assim ele nos fez merecedores em Cristo Jesus. Por isso não é pelas obras. Alguém diz: eu não mato, eu não roubo, não faço mal a ninguém, por isso eu vou herdar a salvação. A obra da salvação, ela vem pela fé em Cristo Jesus. É porque eu creio em Cristo que me salvou na cruz do Calvário, e é isso que testifica a obra da salvação na minha vida. Vale destacar que a fé salvadora, ela é também um dom de Deus, e é por isso, meus irmãos, que nós não podemos crer que a salvação pode ser comprada. Não há nada que faça nos comprar a salvação. Mas isso pode ser interpretado de outra forma nos nossos dias. Sabe o que isso significa? Que não é porque você é bonzinho que você vai ser salvo, meus irmãos. Você vai ser salvo porque Jesus morreu na cruz por você. Você era pecador, mas Ele pagou o seu pecado com a vida e lhe deu vida para que você vivesse a vida que é dele. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos lembrar que somente a graça de Deus é quem nos faz salvos. Ela foi um presente dado pelo Senhor, e não há em nós nenhum tipo de meritocracia que nos faça dignos de receber a obra da salvação. Eu gosto de um cântico, meus irmãos, que diz que se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada verás de bom.
e não há nada de bom em mim mesmo. Mas se alguém achar algo bom dentro de mim, isso não é de mim, é presente do Senhor. Foi algo que eu herdei, foi algo que eu ganhei, foi algo que andando com Deus, Ele gerou dentro de mim. Porque se Deus olhar para dentro de mim, não há nada de bom. Você já viu, meus irmãos, que o homem envolvido pela sensação de culto ao corpo, narcisismo, ele olha para o espelho e fala, mas o que eu estou vendo está muito bom. Eu sou muito bonzinho, né? Você já viu quando alguém faz alguma coisa para você, aí você não responde nada, você faz assim, mas eu sou muito bom, né, gente? Olha, eu sou bom demais para não... Você não é bom demais não, meus irmãos. Se você conseguiu isso, é porque Jesus estava dentro de você. Porque se Jesus não tivesse segurado essa língua pecadora que você tem, você teria se perdido. Não é bondade sua, é trabalho de Deus na sua vida. Nós precisamos lembrar que é a graça de Deus que nos salvou quando ainda éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos da cruz. Ela então nos envolveu e nos apresentou ao Pai. Nós tínhamos inimizade, estávamos na contramão da obra salvífica, mas o Senhor nos amou. O Filho de Deus morreu para que nós tenhamos hoje vida. Ele foi destituído da sua glória para que um dia nós pudéssemos ir para lá. A graça de Deus é graça, mas não é de graça. É bendita e maravilhosa, mas nós devemos lembrar que ela permanece sendo graça de Deus. É graça de Deus que está sobre nós, é graça de Deus que nos faz caminhar. Não se iluda, meu irmão, você não é bom. É a graça de Deus que está sobre a sua vida, porque sem a graça de Deus, você estaria terrivelmente mal nessa situação. Você já viu quando alguém deixa que o fruto do Espírito transpareça dentro dele? Eu tenho convivido com homens santos na minha presença. O presbitério desta igreja me encanta. Eu tenho apreço e admiração por vocês. E por vezes que vocês despontaram, eu vi a graça de Deus sobre a vida de vocês, mas eu permanecia olhando e vendo que eram seres humanos, pecadores, erravam, mas a graça de Deus estava sobre a vida de vocês. A graça de Deus permanece sobre nós, meus irmãos, e quando nós acertamos, não se iluda, você não é bonzinho, é a graça de Deus que está sobre você. A igreja precisa se lembrar disso, que é a graça de Deus que nos envolve, porque uma das coisas que os crentes são acometidos na sua vida cristã é se acharem melhor do que os outros. E aí, meus irmãos, nós precisamos conviver com essa denúncia, mas nós precisamos aceitá-la. Em muitas vezes, a arrogância e a presunção de um crente, ela vai na frente da humildade. Ah não, mas eu sou crente, não faço isso porque sou crente, ou não posso fazer isso porque sou crente. Não é, meus irmãos, é a graça de Deus que está sobre nós, porque vontade você tem de fazer. Você só não faz porque a graça de Deus está sobre a sua vida, meu irmão. Não é porque você é forte, é porque você é fraco e a graça de Deus te envolveu. Eu não bebo, eu sou crente. Morre de vontade de beber, se não fosse a graça de Deus para tirar esse gosto da sua boca, meu irmão. Eu não vou lá, sou cristão, sou crente. Morre de vontade de ir, só não vai porque tem vergonha de alguém tirar foto de você. Se não fosse a graça de Deus, meu irmão, sobre a sua vida, você já teria ido lá. É a graça de Deus, meus irmãos, que nos faz ser quem somos, não somos nós. Eu não falo isso, mas vive com vontade de falar. É a graça de Deus que te impede de ser esse tipo de pessoa. Tudo é a graça de Deus, meu irmão, não somos nós. O quarto, meus irmãos, e penúltimo presente que a obra da reforma nos deixou é somente Cristo. Esse princípio da reforma evidencia que nós devemos adorar na centralidade da nossa vida Jesus Cristo e não devemos ter outros ícones de adoração. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Eu não preciso, meu irmão, eu não preciso de outro homem qualquer se eu tenho Jesus. E é por isso, meus irmãos, que quem tem Jesus está completo. Eu não preciso, meus irmãos, recorrer a outro tipo de autoridade se o meu cachorro estiver doente. Ah, porque Jesus cura os crentes, mas para o cachorro tem outro.
Eu não preciso, meus irmãos, de uma autoridade para causas impossíveis. O meu Deus é o Deus das causas impossíveis. Eu não preciso de uma autoridade para desatar nó, meus irmãos, porque o meu Deus dá nó, mas Ele mesmo desata todos se Ele quiser. Eu não preciso de uma autoridade, meus irmãos, para casar, porque o meu Deus, meus irmãos, é o Deus que casa aquele quem Ele quer e apresenta corações no curso da história. O meu Deus é autossuficiente, Ele é Jesus Cristo. E é por isso, meus irmãos, que quem tem Jesus não precisa de mais nada. Pensa comigo, meu irmão. Você vai num rodízio. Nesse rodízio lhe é apresentado todo tipo de comida. Não há nada que não esteja naquele rodízio. Japonesa, chinesa, churrasco, pizza, tábua de frios, tem tudo que você possa querer lá. Massa, rodízio de pizza, de coração, meus irmãos. Você está ali dentro, você sente saudade de algum outro tipo de comida que você tinha? Você está completo, na mesa tem tudo. Quem tem Jesus não tem, meu irmão, saudade da comida que um dia você tinha. Você tem tudo tendo Jesus, meu irmão. Você não precisa de outro Deus, você não precisa de outro mediador, você não precisa de outro alguém que se apresente. Eu nem preciso de alguém que diga assim: pede à mãe que o filho ouve. Graças a Deus, o Jesus que eu sirvo nunca se fez surdo às minhas preces. Ele sempre me ouviu e eu não precisei que ninguém levasse recado. Ele sempre está atento as minhas orações. Esse ponto da reforma nos lembra sobre isso, que Jesus é o único Senhor do universo. Diante dele todo joelho se dobrará e toda a terra está debaixo do seu poder e da sua autoridade. Toda língua confessará que ele é o Senhor. Sendo ele o Senhor, eu não preciso servir a mais ninguém, meus irmãos. Sendo ele o Senhor, eu não preciso me ajoelhar a outros deuses feitos por mãos. O meu Deus é o Senhor Jesus Cristo. O último ponto da reforma nos lembra sobre apenas a Cristo dar glória. Nós devemos lembrar no destaque que as Sagradas Escrituras nos dão para que a glória seja somente de Deus. No livro de Isaías, no capítulo 8, diz que a minha glória não darei a outro, e ao meu louvor não dividirei com os homens. Deus está dizendo que Ele não irá dividir a glória que Ele apenas merece. Não há glória para os homens, a glória é somente de Deus, e isso se aplica na vida de um cristão, nas mínimas coisas. Eu tenho aprendido uma regra, meus irmãos, e eu quero aqui ensinar a igreja a aplicar na sua vida cristã. Toda vez que alguém te elogiar, transfira esse recado ao Senhor. Pastor, o senhor é um bom pastor. Glória a Deus. Eu sou o que sou porque Deus tem me ajudado a ser. Não se esqueça, meu irmão, que o diabo também sabe elogiar. E o diabo às vezes faz elogios que acariciam o nosso ego, né? Não foi assim que ele falou com o apóstolo Paulo? Eu vos conheço, eu sei quem você é, servo do Deus fiel. E o que o apóstolo Paulo disse a ele? Que tenho eu contigo? Não quero saber se você me conhece. Vai de reto, vai embora deste povo, deixe esta garota, vai em nome de Jesus. Ah, se o apóstolo Paulo tivesse deixado aquilo entrar no coração dele. Servo do Senhor, é assim que eu sou conhecido no inferno? Que encanto! Quantas vezes, meus irmãos, é através de um elogio que o casamento se desfaz? Quantas vezes é através de um elogio que o suborno começa? Quantas vezes é através de uma palavra carinhosa que um sentimento malicioso entra dentro do nosso coração? Muito cuidado com os elogios. Quando o diabo vier te elogiar, devolva a glória ao Senhor. Glória a Deus. É Deus quem tem feito isso na minha vida. Glória a Deus, é Deus que tem possibilitado isso. Glória a Deus porque é o Senhor que tem cuidado de mim. Glória a Deus porque é o Senhor que está no comando da minha vida. Lembre-se, a glória é apenas do Senhor. O fim último da nossa experiência com Deus
deve ser glorificá-lo e não assumirmos o pódio da glória de Deus. É normal que nós nos sintamos honrados pelo fato de Deus nos usar, ainda assim nós devemos dar a glória ao Senhor. O homem que deixa a glória de Deus habitar no seu coração está cavando o próprio buraco que servirá de sepultura para os seus próximos dias, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas, para a glória de todos sempre. Amém. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que somente ao Senhor eu darei a glória. Eu tenho presenciado, meus irmãos, posturas de pessoas que me deixam assim estarrecidos porque a gente não espera aquilo, mas isso normalmente se manifesta, ou pelo menos eu percebo que se manifesta mais na vida do homem. E eu quero dar um exemplo para você de alguém que deixou a glória entrar no coração. Você é casado com uma mulher durante 10, 15, 20 anos, você caminha com aquela mulher, você come o pão do trabalho suado com aquela mulher, você ajuda aquela mulher, mas aquela mulher te ajuda, vocês constroem com dureza uma família, não são poucas as noites que aquela mulher está lhe orando, pedindo a Deus sustento para a sua casa, mas um dia você olha para aquela mulher, você diz, tem coisa melhor lá no mundo e eu posso encontrar. Aí você sai, recebe uma proposta no seu coração, e olha para aquela mulher que mitigou uma vida com você de dificuldades, que lhe deu o que você tem como maior patrimônio, que são os filhos, a herança. Você olha e diz assim, não quero mais, acabou, estou indo embora. E normalmente, meus irmãos, quando eu presencio esse tipo de fato, eu vejo um trabalho do inimigo que nunca termina de maneira contrária que não seja essa, envergonhar. Porque nunca, meus irmãos, o diabo vai dar para você algo melhor do que Deus já te deu. Deus te entregou algo no altar, o diabo nunca será capaz de te entregar algo melhor. Mas a cegueira espiritual nos faz enxergar isso. E aí você se apaixona, aquela pessoa te desonra, você é traído, fica doente. Eu conheço pelo menos 3, 4 casos de pessoas que terminaram assim. No final da sua vida, desonrado, na lama, olham novamente para a esposa, para a mulher da juventude, e sem coragem pede perdão. Mas quantas vezes, meus irmãos, isso aconteceu porque a gente quis que o nosso coração experimentasse uma glória que não era nossa. Eu digo isso, meus irmãos, terminando esta mensagem, para que o diabo não encontre em vós lugar, em vosso coração. Quantas vezes, meus irmãos, tudo começa porque a gente acha que a glória que cabe a Deus podia caber a nós. Quantas vezes, meus irmãos, tudo começa por um elogio. Homens, tomem cuidado. Homens, tomem cuidado. Ouçam um recado do seu pastor nesse dia. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, sem saber porque eu estou dizendo. Homens, tomem cuidado. Homens, tomem cuidado. A polícia, ela sempre pega o meliante e dá um tapa na orelha, sabe porque está batendo, mas o meliante sempre sabe porque está recebendo tapa. Homens, tomem cuidado. A glória pertence somente a Deus. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Olha, se alguém elogiar até a camiseta que você veste, não esqueça de dar essa glória ao Senhor. Eu glorifico a Deus porque eu tenho uma esposa que tem cuidado de mim, minha querida. Se você não tem isso, um dia você vai ter, em nome de Jesus. Não se envolva com a glória que nunca foi tua, meu irmão varão. A reforma nos ensina todas estas coisas, e nós devemos zelar para que, ao nos reformarmos todos os dias, não venhamos desconstruir a obra que um dia iniciou-se. Que você possa se manter no caminho da palavra, possa se manter no caminho das Sagradas Escrituras, e que, sobretudo, a nossa igreja seja conhecida como uma igreja santa e bíblica. Que nós estejamos distantes de Roma, mas íntimos a Jerusalém. Que nós sejamos aqueles que
que não caminhamos com os líderes desta terra, mas também não nos ausentamos do líder supremo desta igreja, o Senhor Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite, para que juntos nós possamos falar com Deus. Pai querido, bondoso Deus, obrigado por tua palavra, que sempre aprazível aos nossos corações traz o seu recado. Obrigado, Senhor Deus, porque o trabalho da reforma não nos deixa esquecer sobre a obra salvífica da cruz. Faz-nos entender, Pai, este trabalhar em nosso coração, e não nos deixa perder-nos no curso da história. Que nós possamos apresentar às futuras gerações uma igreja bíblica, sem desvios, que vai na contramão do mundo, mas na via principal dos céus. Senhor, nos ajuda a não pegarmos atalhos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a amarmos o fundamento, sem, Pai, descartarmos os métodos. Senhor, faz o nosso coração arder pelas sagradas escrituras. Faça com que a tua voz permaneça, Senhor Deus, como voz de alerta ao nosso coração. Que a Bíblia seja para a igreja um farol em dias de densas trevas, Pai. Que nós sejamos orientados pelas sagradas escrituras, e para não errarmos, que nós guardemos o conselho de Deus em nosso coração, porque aonde o Senhor tiver voz, o pecado não terá vez, Pai. Nós cremos nisso, Senhor Deus. Que o Senhor permaneça tendo voz, e o pecado permaneça não tendo vez. Em nosso coração nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu quero chamar aqui os nossos presbíteros, os líderes da igreja, igualmente a nossa missionária Doralice. Louvado seja Deus. Nós iremos consagrar nesta hora os elementos, e após consagrarmos, iremos então os recebermos para juntos cearmos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Estenda suas mãos aos céus e consagremos os elementos nesta hora com a nossa missionária Doralice. Querido Deus e amado Pai, que momento especial. Meu Deus, é um momento único, quando nós nos reunimos e com uma palavra tão reveladora nos nossos corações, que vem falar dos princípios que o Senhor nos deixou e que são irrevogáveis, são inegociáveis. Pai amado, é somente o Senhor a fé, a graça, é só o Senhor a glória. Nossa vida está alicerçada, fundamentada, Senhor, nas Sagradas Escrituras, nas verdades que estão contidas, que são reveladas ao nosso coração. Senhor, hoje é um dia em que nós renovamos a nossa aliança com o Senhor, através da ministração da Santa Ceia. Senhor, este pão que representa o corpo, este cálice, este vinho que representa o sangue de Jesus, que, Senhor, a cada momento que nós participamos, renova em mais essa aliança, este compromisso, esse comprometimento que nós temos com o Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor nos deixou, Senhor, essa oportunidade. Senhor amado, a cada mês nós podemos ter esta rica e preciosa oportunidade. Nós queremos consagrar a Ti agora este pão, consagrar este vinho, consagrar este cálice. Entregamos ao Senhor. Nós cremos, Senhor, pela fé, Pai amado, movidos aqui pela presença do Senhor na pessoa do Espírito Santo, que, Senhor, estes elementos, eles estão consagrados. Senhor, Pai, derrama a Tua graça e a Tua unção sobre estes elementos, e a partir do momento que nós os tomarmos, nós vamos, Senhor, ser renovados no Teu Espírito. Nós pedimos perdão, Senhor, lava-nos com Pai, nós queremos pedir perdão pelos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, que porventura entristeceu ao Senhor e ao Teu Espírito Santo. E queremos nos comprometer contigo a ter uma vida santificada e separada. O Senhor bem sabe, Pai, qual é a inclinação da nossa carne. Ela vai ser sempre para o mal, mas a presença do Senhor em nós
é que faz com que nós estejamos inseridos no Senhor. Como dizia Senhor amado Agostinho, Pai, nós te somos gratos, porque é pela tua graça que nós não cometemos o mal que nosso coração deseja. Gratos somos à tua graça, pelos males que não cometemos. Entregamos a ti esses elementos, Pai, certos de que o Senhor derramou neste momento a tua graça, o teu poder. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos presbíteros irão levar até você o suco de uva, igualmente o pão. O receba nesta hora glorificando ao Pai, adorando ao Filho, dizendo: obrigado, Senhor, pela bênção do perdão. Obrigado porque o Senhor nos possibilitou ter nova vida com Jesus. Aleluias. Obrigado, Senhor Jesus, por tua bênção sobre nós. Obrigado, Pai, porque a Santa Ceia é o momento onde relembramos da sua morte, Pai, mas o glorificamos pela vida, Senhor Deus, que ao terceiro dia foi celebrada, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nos ensina, Senhor Deus, que devemos declarar que o Senhor morreu por nós, mas hoje está vivo à direita de Deus e de lá governa a sua igreja, Pai. Nós tributaremos ao Senhor, Pai, até o dia, Senhor Deus, que estaremos na igreja triunfante juntamente com todos os nossos outros irmãos, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque naquele sangue alvo, naquele sangue carmesim, o Senhor lavou toda a culpa do pecado. Toda a humanidade foi santificada, regenerada e salva na cruz do Calvário, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa a tua igreja nesta noite, Senhor Deus. Derrama sobre nós, Pai, do teu perdão, Senhor Deus. Que esse dia, Senhor Deus, seja o início de uma nova vida para muitos homens e mulheres que aqui estão, Senhor Deus. Que a Santa Ceia, Senhor Deus, seja um marco de regeneração, de abandono do pecado, de renúncia diante dessa tentação e dessa postura, Senhor. Dai-nos força, Senhor Deus, para vencer, Senhor Deus. Cada qual segundo a cobiça que o seu próprio coração é tentado. Que sejamos vitoriosos, Senhor Deus. Oh, ajuda a tua igreja, Senhor Deus. Ajuda a tua igreja a ser vencedora diante de um adversário tão experiente, Senhor Deus. De um adversário tão persistente que é o pecado, Senhor Deus. Oh, nos ajuda, Senhor Deus. Aleluias. Aleluias. Oh, Pai, perdoa-nos dos nossos muitos pecados, Senhor Deus. Santifica a nossa casa, Senhor. Santifica os nossos olhos, Pai. Nosso pensar, Pai. O nosso falar, Senhor Deus, seja santificado pelo Senhor, Pai. Que as pessoas vejam Jesus em mim, Pai, em tudo que eu fizer, Senhor Deus. Oh, Pai, tem de misericórdia de nós, Senhor Deus. Tem de misericórdia da tua igreja, Pai. Oh, aleluia.
sonda os nossos corações nesta noite, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Prova-me os pensamentos, Senhor Deus. Prova os meus pensamentos, ó Pai. Esquadrinha o meu coração, Senhor Deus, como alguém que passa uma régua, Senhor Deus. E guia-me, Senhor Deus, pelo caminho, Senhor Deus. Aleluias. Que esta santa ceia para você, meu irmão, seja o início de uma nova vida vitoriosa em Cristo Jesus. Se até aqui o pecado foi vencedor, você irá o desbaratinar na autoridade do nome de Jesus. Esta santa ceia lhe lembra do perdão que lhe foi dado e da nova vida que lhe foi entregue. Você não precisa viver numa vida de pecado. Uma nova aliança de conserto lhe foi dado em Cristo Jesus. Tendo Jesus se reunido com os seus discípulos, tomou ele o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: porque este é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que comerdes deste pão, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, comamos todos do pão, memória viva do corpo de Jesus. Peça perdão por esse pensamento que sondou a sua vida esta semana, meu irmão. Deixe o Espírito Santo lhe perdoar deste pensamento que sondou a sua mente esta semana. Nós somos bombardeados por flechas do inferno a todo tempo. Ele conhece o teu coração, meu irmão. Ele sabe o que está aí dentro. Ele conhece a tua mente, Ele sabe da tua vontade, Ele sabe da tua fraqueza. Peça ao Senhor: Pai, eu quero vencer esse sentimento, eu quero vencer este pensamento, eu quero deixar essa postura hoje. Eu não quero mais flertar com o pecado. O inimigo está me cegando e eu não vejo que é ele nessa situação. Permaneça com os olhos fechados. Eu quero que você faça um pedido a Deus nessa noite. Você vai pedir a Deus: Senhor, mostra-me o demônio que está por trás desta mulher. Mostra-me o demônio que está por trás dessa situação, dessa proposta. Você pode até se assustar, meu irmão, mas você vai ver quem está por trás desse homem que está tentando destruir o seu casamento, desta mulher que está tentando destruir sua casa, dessa proposta que veio para você e você pensa que é uma proposta boa, desse pensamento que está visitando o seu coração, falando para você deixar a sua vida com Deus. Peça ao Senhor: Pai, mostra para mim quem está por trás disso, Senhor, porque por algum momento eu estou flertando com esta situação. Eu estou enamorado dessa situação, eu estou me deixando levar por esta situação, mas se eu pudesse ver quem está por trás dela, eu me afastaria ainda hoje. Senhor, mostra aqui, Pai, há vidas, quem está por trás dessa situação. Revela, Senhor Deus, aquilo que está sendo feito no oculto, Pai.
e aquilo que está sendo engendrado no reino das trevas, Pai, traz a revelação, Senhor Deus, na vida dos teus servos, Pai. De igual modo, havendo Jesus ceado, tomou ele também o cálice e declarou: este cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue. E todas as vezes que beberdes deste cálice, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. Tomemos todos do cálice que simboliza o sangue de Jesus. Ó sangue poderoso que nos lavou, sonda e lava minha vida, Pai. Lava os meus olhos, Pai. Lava minha mente, Senhor Deus. Lava os meus pés, Pai. Lava meu coração em teu sangue, Senhor Deus. Lava o meu falar, Pai, o meu ouvir, Senhor Deus. Lava-me, Senhor Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos.